Sabe quando você está querendo mudar uma pessoa? Você já parou para pensar o que que faz uma pessoa mudar? O que que faz uma pessoa mudar de postura? Uma pessoa começa a mudar quando ela mesma toma consciência que ela precisa mudar. Muitas pessoas estão aí em relacionamentos, né, onde o outro tem um certo tipo de comportamento e esse certo tipo de comportamento está fazendo mal para você, né? E às vezes você está há anos insistindo, fulano, faça isso, fulano, faça aquilo. Aí você compra um livro, aí você manda um vídeo no YouTube. Aí você manda ele escutar o programa aqui, Reintegração. Ou então você manda escutar o programa de outras pessoas na Rádio Mundial. Enfim, você faz várias coisas para a pessoa começar a mudar, né? Então, gente, pensa. Como que você ficaria se alguém tentasse mudar você? Se alguém tentasse fazer você fazer o que a pessoa quer? Você não ia ficar irritada, né? Você não ia ficar se sentindo invadida? As pessoas acabam se sentindo assim. Por mais que o que ela esteja fazendo seja completamente nocivo para ela. As pessoas estão em níveis de consciência diferentes, né? Então, hoje você tem um nível de consciência que te permite enxergar as coisas de certa maneira e você já passou por variados tipos de coisas, né? As pessoas que elas acabam entrando em contato com esse lugar do autoconhecimento são pessoas que estão buscando melhorar, estão buscando uma nova visão a respeito da vida. Elas já perceberam, né? Já chegaram num beco ali que aquilo faz mal para elas. Então elas falam assim, agora eu quero mudar. E vai ser assim com as outras pessoas, gente. Vai ser assim com as outras pessoas. Essa pessoa que por mais que você esteja insistindo, né, que ela mude, vai ser assim para ele também ou para ela também, né? Então, assim, não adianta você colocar a sua vida em risco, às vezes, né? Tem gente que fica se arriscando, indo atrás da pessoa em lugares perigosos. Eu já atendi muita gente que faz isso, né? Só que não adianta, gente, porque quando a pessoa ela não tem o óculos adequado para enxergar aquilo, ela não vai enxergar. E antes de vir para cá, eu consultei ali nas minhas redes sociais quais os posts que faziam mais sentido para as pessoas e quais que elas comentavam mais. E aí, eu vi que foi um que fala assim: a solidão só aumenta quando você vira palestrante e terapeuta grátis para quem não quer absorver absolutamente nada daquilo, né, gente? E aí as pessoas comentaram e elas viram o quanto que isso é verdade, o quanto que isso faz sentido, né? Foi um dos posts que mais fez sucesso. Aí eu falei assim lá no post, né? Aí você tá lá, toda no seu caminho de encontro pessoal, você já enfrentou um monte de coisas na sua vida, você já fez um monte de coisas para você mudar, você já descobriu que a coisa não é bem assim. Aí você conhece aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você tá lá de olho? Aí você conhece aquela pessoa que você achou que seria aquele alguém, né? Então, gente, às vezes, você já parou para pensar que você sempre fica esperando por aquele alguém? Será que existe esse alguém com esse A maiúsculo e que a gente fica super estressada procurando por isso? Será que isso existe? Na verdade, as pessoas são comuns, né? As pessoas são comuns. Elas não têm isso de aquele alguém. E é por isso que muitas vezes a gente entra nos relacionamentos idealizando muito a pessoa. Quando você entra na idealização, você não está se permitindo ver a coisa real do jeito que ela é. Então, eu sempre falo para as minhas clientes, para as pessoas que eu atendo, você vai lá, no primeiro momento que você encontra a pessoa, você procura ver quem a pessoa é e não aquela pessoa que você idealizou para ser.
né? Porque às vezes, gente, você vai com aquela carência. E quando você vai com a carência, você quer transformar aquela pessoa naquilo que você estava pensando que ela poderia ser. Na verdade, eu queria chamar atenção para algumas coisinhas. Será que você já consultou o seu coração e já se perguntou o que você quer de fato? O que você precisa de fato? Muitas vezes você tem algumas coisas aí dentro de você, alguns parâmetros seus, e não é errado você ter parâmetros, gente. Na verdade, isso é muito interessante você ter. Porque você vai lá, vai ficar com a pessoa, e aí o tempo passa, o que vai sobrar? Vai sobrar só você e ela num sofá, sem ter o que conversar, sem ter o que trocar. Você já parou para pensar que as pessoas com quem a gente começa a se relacionar, elas precisam ter afinidades com a gente? Afinidades no sentido de, se você é uma pessoa que busca, né? Se você é uma pessoa que está em processo de você se... de você melhorar. E quando eu falo melhorar, eu tô falando assim, você superar algumas coisas, né? Eu sempre falo para as pessoas, você não precisa ser uma pessoa melhor. Você precisa, né? Porque você já é ótimo. Você precisa trazer esse seu eu ótimo para fora, entende? Não é que você vai se transformar numa outra pessoa. Você só vai trazer a sua essência para fora. Quando você traz a sua essência para fora, gente, aí você se torna uma pessoa autêntica. E quando você se torna uma pessoa autêntica, você se torna uma pessoa mais segura em você mesmo. E quando você se torna uma pessoa mais segura em você mesmo, você vai ter essas condições de fazer essa lista mental daquilo que você precisa. E aí sim, você não vai para um encontro, você não vai, né, querendo uma idealização da pessoa. Você vai de encontro à realidade que a pessoa é. Aí você para com esse comportamento que muitas pessoas têm de, eu tô nesse caminho, já superei tais e tais coisas, e tal, e tal, e tal, e eu sei. E aí você começa a dar palestra pra pessoa. Aí você encontra aquele lá, e aí ele não é nada daquilo, na verdade é uma pessoa que te dá sumiço, que não liga, que é grosso, que faz um monte de coisa, que te trai, e você tá querendo transformar a pessoa numa outra pessoa. Isso não é o certo. Né? O certo seria você olhar, observar quem a pessoa é, e aí sim você vê se essa lista sua mental bate. Ai, Jéssica, que coisa mais de pessoa que fica exigindo dos outros. Não é questão de exigir dos outros, é questão de ter um senso de merecimento, que muitas pessoas não têm esse senso de merecimento. Muitas pessoas ficam indo atrás de migalhas. Então você coloca aquele X na testa da pessoa, é você. Né? Aí você quer transformar a pessoa naquela coisa lá que você idealizou e que muitas vezes você nem sabe o que você quer. Por que muitas pessoas ficam indo atrás de migalhinhas de afeto? Né? Às vezes, não é nem migalhinha, gente. É um negocinho, é um cisquinho ali. Né? E aí, o que você faz? Você fica, né, passa uma semana com aquela pessoa em pé de guerra, a pessoa fazendo um monte de coisas que te fazem mal, e você fica, mas eu acho que é porque ele tem problemas na casa dele. Ele teve problemas na infância, né? Então é por isso que ele me faz mal desse jeito, então eu vou tolerar mais um pouquinho. Você tem que tolerar isso, gente. Por que a gente acaba tolerando isso, passando por cima e fazendo a boazinha, sendo que a outra pessoa está passando por cima da gente? Eu sempre falo para as pessoas, esse negócio de ser boazinha é um negócio crítico. O bonzinho total, assim, não tô falando que você não pode ser boa, que você não pode ser legal com as pessoas, mas a gente precisa ter uma medida, e muitas vezes as pessoas não têm essa medida. Agora eu vou dizer por que as pessoas não têm essa medida. Né? É porque muitas vezes lá na infância você teve que conviver com pessoas na sua casa que tiveram comportamentos disfuncionais. O que seria isso, gente? Olha só, todo mundo veio de um lugar, todo mundo tem uma história, certo? Então, essa história vai dizer da onde que veio esse seu comportamento de você ficar tentando consertar pessoas que estão, digamos assim, quebradas. Não tô falando que você tá inteiro aqui, ó, gente. A gente tá aqui no planeta Terra, não tem um que tá inteiro. A gente tá aqui, ó, só tentando buscar e ficar melhor. Mas eu tô dizendo uma pessoa assim que já tá
legalzinho, que você não vai ter aquele estresse, né? Então, por que você fica tentando consertar pessoas quebradas? Na verdade, você deve estar tentando consertar papai e mamãe em outras pessoas. Pá, né? Baldinho de água fria em cima, né? Então, eu sei, gente, como é que funciona isso, porque eu sou terapeuta, né? E eu trabalho com as pessoas, eu trabalho com esse tipo de coisa, eu faço esses mergulhos profundos no inconsciente, né? E eu trabalho com isso com as pessoas. O meu trabalho individual, com as mulheres, principalmente, eu tenho um trabalho bem voltado para as mulheres, tá? O meu trabalho individual é um trabalho que eu utilizo a psicanálise, a constelação familiar e outras terapias, tá? Eu faço uma junção, né, de todos esses saberes, né? E aí a gente faz essa consulta individual para tentar entender de onde que veio esses padrões, né, da tua família. De onde que veio esses padrões da tua infância que fazem você ir atrás desse tipo de confusão para sua vida, tá? Então, eu vou passar meu telefone para que você mande uma mensagem para mim, você me pergunta como que funciona o meu trabalho, que é o 11 97162 3408. 11 97162 3408. Esse é o meu trabalho, tá? É o trabalho individual que eu faço. A gente vai atrás da onde que está esses padrões, gente. Tudo tem um lugar, tudo tem uma origem. Quando você começa a perdoar seu pai, sua mãe, as coisas começam a mudar, as coisas começam a modificar, né? Aí a pessoa pensa, mas foi horrível e tal. Gente, você não quer que a vida mude? Você quer que a vida mude, não quer? Você quer que a coisa fique diferente. E quando eu falo de perdoar, eu não estou falando, nossa, vai ser muito difícil. Na verdade, é um entendimento sobre o que aconteceu. Às vezes você está vendo a coisa de uma maneira e a terapia, ela serve para que você enxergue aquilo de uma outra maneira. Não é que você vai apagar o que aconteceu na sua vida, não tem como apagar, né? Mas tem como a gente ressignificar. E é isso que eu faço através do meu trabalho. 11 97162 3408. Manda mensagem para mim. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que em janeiro eu vou fazer um workshop só para mulheres, voltados para relacionamentos, né? Essas questões de relacionamentos. E em janeiro, dia 18, no bairro do Tatuapé, eu vou fazer esse workshop de 8 horas, gente. São 8 horas, tratando dessas questões, né? Com as técnicas que eu tenho, com as constelações familiares. Vai ser um trabalho muito interessante de imersão, onde a gente vai encontrar aonde estão esses comportamentos, as origens desses comportamentos, né? E, claro, ressignificar tudo isso, né? Porque o que a gente faz? A gente só pode voltar ali, aonde a gente estava, na nossa infância, e ressignificar. Porque todo mundo tem uma criança dentro de si. Não é porque você já cresceu que a criança ainda não esteja aí dentro de você. E essa criança pode estar bastante ferida. E nesse workshop nós vamos olhar para várias questões através das constelações familiares. Nós vamos ter várias questões que serão vistas e serão sorteadas. Na verdade, as pessoas serão sorteadas. Só que não é porque um vai ser escolhido que os outros não vão usufruir desse trabalho, tá? Isso é um trabalho voltado para mulheres. Então, se você quiser saber como que vai funcionar, todos os detalhes, vocês mandem uma mensagem para mim lá no 11 97162 3408. É uma oportunidade muito boa mesmo, para quem quer passar por um processo de imersão. E também, assim, eu sempre falo que o trabalho individual, ele é ótimo, só que o trabalho em grupo, ele é muito interessante, porque as outras pessoas que estão ali, elas servem como espelhos da sua própria história. E todo mundo acaba se trabalhando juntos, né? Porque às vezes você acha que você tá sozinha nessa. Você não tá sozinha, não. Tem um monte de gente passando pelo que você passa e todo mundo ali querendo o melhor para si. Então, se chegou o momento, vamos entrar aí nesse novo ano com o pé direito. 11 97162 3408.
Então, gente, se você fica aí diagnosticando problemas emocionais em outras pessoas, né? Porque como que eu posso... Por que as pessoas fazem isso, né? Como que... Da onde eu tirei esse diagnosticando, né? Porque muitas vezes você fica tentando justificar o mau comportamento da outra pessoa com isso de, será que é porque ele foi maltratado na família? Será que é porque tal e tal coisa? Será que a avó dele tá em casa, por isso que ele não me ligou? Então, você fica arrumando um monte de desculpas, né? E essas desculpas, elas são desculpas que o inconsciente que tá pegando aí e meio que tentando suavizar uma coisa que tá muito grave, tá, gente? É uma coisa que... Porque, pensa bem, você fica se enganando, né? Você fica se enganando. E, na maioria das vezes, as coisas não mudam. É muito raro, né? E eu acho muito interessante quando isso acontece, que a outra pessoa, ela realmente pega e fala, não, o relacionamento está indo mal, então eu quero pegar minha responsabilidade e eu vou pegar minha responsabilidade e vou fazer alguma coisa também. E a pessoa vai de cabeça e faz, né? Então, se você falou assim, escuta lá o programa da Jéssica, ou então pega o livro lá e lê, a pessoa lê o livro, escuta o programa, faz um curso e então você vê que a pessoa está mudando. Então, isso acontece, tá? Isso pode acontecer, mas não é sempre que isso acontece. Na verdade, é 50%, 50% de responsabilidade que os casais têm em cima das questões. Aí você pode estar escutando e falando assim, nossa, mas eu escolhi, então eu sou vítima. Não, você só está numa teia, né? É como se fosse uma teia. É como se fosse um emaranhado que você faz parte também. Eu sempre falo que assim, é chave e fechadura. Um se encaixa no outro de alguma maneira. Então, a sua criança ferida se encaixa com a criança ferida dele. Só que, gente, vai ficar até quando nesse negócio de criança ferida, ficar se ferindo, até quando, né? Eu atendo as pessoas, às vezes, vem lá, a pessoa já faz... sei lá quanto tempo, 50 anos, a pessoa já tá passando por isso, já faz 50 anos, e eu não tô falando que, né, tá errado, porque, ninguém tem esse tipo de educação. Eu mesma, eu não sabia desse tipo de coisa, por isso que a gente vai estudar, a gente vai tentar entender. E aí, por que que isso acontece? Eu te falo, nem sempre o que você acha que é amor. Às vezes, você pode estar repetindo esses padrões familiares, né? Como eu falei para vocês. Mas o que que são essas pessoas emocionalmente indisponíveis, né? Porque você pode estar pensando, ela está falando de uma pessoa que eu estou idealizando, tal. Mas eu vou falar como que funciona esse negócio de pessoas emocionalmente indisponíveis. Já tem gente aqui mandando mensagem para mim, eu vou pedir para não ligar no ar, tá bom? Mas só manda mensagem, que eu já vou conversar com vocês. O que que são essas pessoas emocionalmente indisponíveis? Por exemplo, uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento e essa pessoa não esqueceu. Né? Então, assim, você tá lá, você vai encontrar a pessoa, aí você encontra, e aí o que que acontece? A pessoa acabou de sair do relacionamento, tá? Aí fica falando da ex, fica lá citando a pessoa, ou seja, o coração da pessoa tá com a outra, não tá com você. Então, isso é uma forma de estar emocionalmente indisponível. Outra forma de estar emocionalmente indisponível são aquelas pessoas que são solteiras convictas e baladeiras. Tipo assim, aquela pessoa eterna adolescente. Ela não tem aquela disponibilidade para poder ter uma vida com você. Então, a vida é festa. Não estou falando que a vida não tem que ter festa. Estou falando que essas pessoas não têm lugar para uma vivência contigo, né? Então, a pessoa vive na balada e tal. Só isso, né? Balada é bom, mas só isso, né? Então, não tem outra coisa que você queira da vida, e aí você fica eternamente correndo atrás da pessoa, se estressando. Outra coisa, pessoas que têm vícios diversos, né? Toda pessoa que me encontra para fazer trabalho comigo, às vezes a pessoa está se relacionando com uma pessoa que tem algum vício, a pessoa se sente sozinha e trocada pelo vício da pessoa. Isso é muito natural, porque a pessoa não está com você, a pessoa está se relacionando no mundinho dela, não está com você. Tá? Outra coisa de ser uma pessoa que
ela tá indisponível, pode ser uma pessoa super workaholic, que a pessoa só trabalha, quando chega em casa ainda tá se ocupando com o trabalho. Ou seja, vai lá arrumar a geladeira, vai arrumar isso, vai arrumar aquilo. Ou seja, não tem um tempo para sentar um pouco com você e conversar e ficar um pouquinho lá. É claro que tem as coisas práticas do dia a dia que precisam ser resolvidas, mas também precisa ter um tempo, né? E aí você acaba se sentindo culpada, porque, ai, tá ocupado, eu tô aqui enchendo o saco. Só que você tá uma anorexia, né? Basicamente uma anorexia de amor ali, né? E é aquela migalha mesmo que você tá sentindo ali, que você tá recebendo. Às vezes nem migalha, eu tô falando de coisas muito, muito intensas. E assim, quando eu tô falando isso, eu não tô viajando em coisas que não existem. Na verdade, isso é mais comum do que a gente imagina. E as pessoas acham que isso é normal. Não é, gente. Pessoas que também, sei lá, você tá no relacionamento onde a outra pessoa já tem um outro relacionamento, outra pessoa tem namorado ou namorada, a outra pessoa é casado, sabe? E você tá lá, o quê? Pegando um pouco da pessoa, uma parte da pessoa, a parte que é felizinha, né? O dia a dia a pessoa não tá disponível para dividir com você, tá? Então, gente, você tá passando por isso tudo, você tá me escutando? É uma das coisas mais comuns que as pessoas passam, infelizmente, né? Mas isso tudo vem de uma memória, né? Que as pessoas têm, uma memória complicada da vida, da infância delas. Então, eu vou passar meu telefone novamente, que é o 11 97162 3408. 11 97162 3408. Você pode me procurar para a gente fazer um trabalho individual para tentar entender. Tentar não, a gente vai conseguir entender, porque às vezes a pessoa ela é tão resistente que nem semana passada uma pessoa marcou o horário e ela não aparece de tanta resistência que ela tem, né? Porque às vezes é tão dolorido a gente conseguir olhar ali, então ela tentou, não conseguiu. Acontece esse tipo de coisa, tá? Mas não desista de você. 11 97162 3408. Também quero convidar vocês para participarem de um workshop que eu vou fazer em janeiro, dia 18 de janeiro. Vamos começar esse novo ano com o pé direito, mudando, né? São 8 horas de trabalho, tá, pessoal? É muito acessível o preço, vai ser muito interessante e eu quero que vocês entrem em contato no 11 97162 3408 que eu vou passar todas as informações para você. É um workshop voltado para mulheres, nós vamos ver essas questões, né, de relacionamento e, gente, as pessoas pensam, a vida ela é compactada em caixas. Não, gente, essas questões de relacionamento, elas podem estar fazendo mal, inclusive na sua parte profissional. Tudo fica interligado, as coisas elas não são separadas, tá? Essas coisas elas são todas interligadas. 11 97162 3408. E entre em contato comigo, eu passo todas as informações que vocês precisarem, tá? Então, nesse workshop, a gente vai ver outras questões, exemplos, por exemplo, pessoas que ficam grudadas na família de origem e elas não conseguem sair de casa, não conseguem desgrudar. Isso tudo influencia muito na vida das pessoas, tá? Então, se vocês querem mudar, vocês entrem em contato comigo. Vamos fazer esse trabalho individual, ou vocês já podem fazer a inscrição de vocês para o workshop, tá bom, gente? Então, eu agradeço pela audiência de vocês agora e gratidão, até o próximo programa Reintegração.